E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao 7º episódio do quadro Conta Aí. Na edição de hoje, nós recebemos o professor e coordenador pedagógico Bruno Augusto. Tudo bem? Prazer. Tudo certo? Tudo bem. Prazer estar aqui. Ele aceitou o nosso convite de vir falar aqui com a gente sobre a ONU, o Dia da ONU, que foi celebrado no dia 24 de outubro. Professor, em um cenário de um mundo tão globalizado assim, é imprescindível a importância, sabe, da existência de um órgão como a ONU. E também é importante nós sabermos um pouquinho mais sobre o contexto histórico disso, então você poderia contar pra gente um pouquinho sobre a transição da Liga das Nações para a ONU mesmo? Quando a gente pensa na Liga das Nações, a gente está pensando na primeira tentativa de se fazer um órgão de uma agência internacional que pudesse cuidar da questão de segurança, da questão da paz no mundo. A Liga das Nações é uma proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, com a ideia exatamente de, ao fim da Primeira Guerra Mundial, aquele que era considerado até então o maior conflito que o mundo já tinha visto, chamado inclusive na época de a Grande Guerra, que o mundo pudesse resolver esse problema e não vivesse mais aquela experiência. Então a ideia da Liga das Nações nasce daí. Qual o problema da Liga das Nações? É que ela não se tornou um órgão representativo, porque alguns dos principais países do mundo não fizeram parte dela. Inclusive o próprio governo dos Estados Unidos, o Congresso americano, impede que os Estados Unidos participem da Liga das Nações. Então você imaginar, ao final da Primeira Guerra Mundial, a maior nação do mundo, aquela que tinha ajudado a vencer a guerra, não participa, o órgão se torna menos representativo. Além disso, não puderam participar da Liga das Nações a União Soviética, por causa da questão da Revolução Russa, a própria Alemanha, considerada naquele momento a grande culpada pela guerra. Então, em decorrência disso, ela se tornou pouco representativa, então ela não conseguiu cumprir o objetivo que ela tinha naquele momento. Já quando surge a ONU, os 50 primeiros países que vão formar a ONU, ela já vai ser mais organizada, mais estruturada. Ela é fruto de uma série de reuniões que acontecem exatamente naquele final da guerra. Então você está já discutindo, o mundo precisa encontrar a paz. E de que forma? Com uma agência que cuidasse disso, uma agência que pudesse ser mais ampla. Então as 50 primeiras nações que participam desse momento pensam nesse cenário de encontrar soluções para a paz e não buscar outros conflitos que pudessem estar acontecendo naquele momento. Então a ONU ela nasce desse sentido, então ela é muito mais representativa se a gente for pensar do que a Liga das Nações. O que faltou à Liga das Nações, a ONU tentou corrigir anos depois, no final da Segunda Guerra, para evitar que uma nova guerra pudesse acontecer naquele contexto. Sim, é bem interessante nós sabermos um pouquinho mais sobre o histórico disso, porque muito se ouve sobre a Organização das Nações Unidas, mas pouco se sabe mesmo sobre os seus antecedentes ou até mesmo o porquê. Bom, além disso, também vale pontuar os famosos ODS, que também é um tema que está sendo bem discutido atualmente, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Exato. Professor, você pode falar o porquê eles são tão importantes para a evolução do planeta? A partir do momento que você cuida da questão da paz, outras preocupações começam a vir à mente. Então, os 193 países signatários assinaram uma carta chamada Agenda Pós-2015, em que se comprometeram até 2030 de atingir outros objetivos. Então a ideia de cuidar da questão não só da paz propriamente dita, mas agora a questão da educação, da miséria, de condições mais saudáveis de vida para os cidadãos. Então a partir desse momento você começa a buscar, como o próprio nome diz, ODS, o desenvolvimento sustentável, uma maior sustentabilidade para o planeta, a questão do meio ambiente, preocupações globais, fome, miséria, educação. Então os países assinaram um compromisso de até 2030 atingirem um determinado patamar de desenvolvimento nessas três áreas. Então para isso eles vão construir as ODS e vão começar a trabalhar em cima também dessa questão. Além disso, vale também pontuar que essas simulações, elas também têm um efeito sobre nós mesmos. E também vale destacar a famosa simulação que a gente tem aqui na escola, a simulação da ONU, que é o SJ-ONU agora, certo? Sim, exatamente. Particularmente eu gosto muito, eu já participei, inclusive, desse ano, foi uma experiência muito boa. E o que você tem para falar sobre isso? A gente está indo já para a 12ª edição. É uma experiência muito rica, né? Porque o aluno pode se colocar na condição de um país que muitas vezes de uma ideia que ele não concorda, ele tem que ir ali naquele momento defender. Mas mais do que isso, mostra para o aluno exatamente esse papel da diplomacia, de que a busca por soluções pacíficas, por encontrar equilíbrio nas questões. Então, quando a gente propõe uma série de temas aqui, uma série de comitês, a ideia é basicamente essa, permitir que o aluno possa, naqueles 2 dias que a simulação acontece, vivenciar um pouco dessa experiência, tentar encontrar soluções, já que essa é uma ideia importante,
e a partir da experiência dele também entender como é que funciona um pouco esse cenário. Que a diplomacia é fundamental para encontrar soluções e não buscar um caminho da violência, um caminho da guerra. Então esse é um ponto extremamente importante nesse contexto. Então vale até como um recado para todo mundo. Ano que vem a gente vai fazer de novo a simulação. Se inscrevam, participem. Não é só uma coisa de humanas, de uma atividade, não. É para todas as pessoas, de todas as áreas de conhecimento, para todo mundo desenvolver a habilidade de oratória, desenvolver a questão de reconhecer o outro, entender o papel do outro, entender a importância do outro. Acho que são pontos importantes. Assim como você falou, né, não é só para o pessoal de humanas, até também porque tem as opções como staff, intervenção também, que é bem legal para quem gosta mais dessa questão de atuação. Realmente essa simulação ela proporciona grandes experiências para a gente, não apenas na questão curricular, como também na experiência de vida. Além disso, tem uma curiosidade, que eu não sei se todos sabem, que é o fato do Brasil sempre ser o primeiro a discursar na Assembleia das Nações Unidas. Por quê? Não existe uma explicação específica, existem apenas teorias, ideias de por que isso aconteceu. A primeira teoria fala da questão de uma dificuldade dos países de participarem desse momento. Então a gente está vivendo um momento que a ONU surge, o início da Guerra Fria. Quem vai começar a falar? Estados Unidos, União Soviética, isso poderia gerar um tipo de embate. O Brasil, muitas vezes, não aparece nem de um lado nem de outro uma decisão nesse sentido. Então, uma teoria diz que o Brasil foi colocado porque ninguém queria ser o primeiro a falar. Essa é a primeira teoria. Mas muitas pessoas levam em consideração a segunda teoria, que fala da importância do diplomata, do embaixador Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era ministro das Relações Exteriores do Brasil naquela época, e ele teve um papel muito importante naquele contexto, principalmente em 47, falando exatamente nesse contexto que a gente está vivendo. Em 47, ele participou da reunião que ajudou a definição sobre a criação do Estado de Israel. Ele presidiu aquela sessão. E a proposta da criação do Estado de Israel falava na solução de 2 estados, o Estado judaico e o Estado muçulmano. Então, naquele contexto, Oswaldo Aranha foi considerado uma figura muito importante. Então, o fato dele fazer o primeiro discurso pode ser considerado como um reconhecimento ao Brasil e aquele papel que ele exerceu naquele momento, naquela que era considerada uma reunião extremamente estratégica. Há uma terceira teoria ainda que fala da questão de ser uma espécie de um prêmio para o Brasil, um prêmio menor, uma importância menor, já que o Brasil ficou de fora do Conselho de Segurança. Então o Brasil teria recebido essa incumbência, essa ideia de começar. Mas você não vai encontrar nenhum documento que diga é por isso ou por aquilo. São apenas teses, teorias que são lançadas, mas são essas 3 que são apresentadas. O fato é que desde 55 existe uma ordem sempre que começa uma Assembleia Geral. Começa com o secretário-geral falando primeiro, depois vem o Brasil e depois o representante dos Estados Unidos, país sede da ONU. Então seria essa ordem que é seguida desde 55. Então é basicamente essa ideia das teorias, das teses que são levantadas. É muito bom saber sobre essas teses, porque quando eu descobri, inclusive, isso, eu descobri há alguns anos, eu fiquei muito curiosa. Nossa, mas por que isso? E é bom saber que não existe também apenas uma coisa que é constatada nos livros e tais, são teorias, assim como exatamente. Você já falou. Bom, Bruno, o episódio se encerra por aqui. Muito obrigada por ter tido essa participação. Nós agradecemos bastante. Nós sabemos também a importância de falar, né, sobre a ONU, sobre as simulações da ONU. Exatamente. Muito obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Fiquem ligados para os próximos episódios do Conta Aí.